O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico estivesse a sangrar de saudade. Maria Inês, com os cabelos negros ondulados a dançarem ao vento salgado, parou abruptamente no cais de madeira envelhecida do porto. As mãos tremiam-lhe enquanto apertava o telemóvel contra o peito, o ecrã ainda iluminado com a mensagem que esmagava como uma onda traiçoeira: "Não posso mais. É melhor acabarmos com isto. A família sabe. Adeus, amor." As lágrimas quentes escorriam-lhe pelo rosto, misturando-se com o sal do mar e, num gesto impulsivo, atirou o telefone para as águas escuras abaixo. O splash ecoou como um grito abafado, e só então, no silêncio que se seguiu, o coração dela se partiu de vez. Como é que uma amizade de infância, tecida nas ruas empedradas de Faro, se transformara num amor tão feroz que agora a devorava viva? Faro, a joia escondida do Algarve, onde o mar sussurra segredos antigos às falésias calcárias, sempre fora o palco dos sonhos de Maria Inês. Cresceu numa casa de azulejos azuis desbotados na rua de São Pedro, onde o cheiro de cataplana de peixe fresco se misturava com o aroma de jasmim que trepava pelas paredes. O pai, um pescador endurecido pelas marés, contava-lhe histórias de sereias que cantavam para atrair almas perdidas, enquanto a mãe, com as mãos calejadas de bordar rendas alentejanas, ensinava-lhe canções de fado que falavam de amores impossíveis. "O amor, minha filha, é como o mar, belo, mas capaz de te arrastar para o fundo", dizia ela, os olhos velados por uma melancolia que Maria Inês só viria a compreender anos depois. Aos 16 anos, Maria Inês era uma rapariga de pele morena beijada pelo sol, com olhos castanhos que pareciam poços de azeite virgem, profundos e cheios de promessas. Estudava no Liceu de Faro, um edifício antigo com pátios sombreados por laranjeiras, onde o ar cheirava a flores de azahar na primavera. Foi ali que encontrou Sofia, a nova aluna transferida de Lisboa, com o seu sotaque citadino que soava como música de rua em Alfama. Sofia era alta e esguia, com cabelos castanhos cacheados que emolduravam um rosto salpicado de sardas, como se o sol do Tejo tivesse marcado para sempre. Chegou numa tarde chuvosa de setembro, o guarda-chuva pingando sobre o chão de pedra, e sentou-se ao lado de Maria Inês na aula de literatura portuguesa. "Desculpa, mas este Camões. Parece que ele escreveu para o meu coração partido antes mesmo de eu ter", murmurou Sofia, inclinando-se sobre o livro com um sorriso tímido. Maria Inês riu-se, um som leve como o tilintar de copos de vinho verde numa tasca. "Aqui em Faro, dizemos que o amor é como o nosso vinho, forte no início, mas deixa uma ressaca que dura dias." Daquele momento, nasceu uma amizade que floresceu como as amendoeiras em flor no Baixo Alentejo, rápida, vibrante e inevitável. Passavam as tardes a vaguear pelo Jardim Manuel Bivar, onde os pavões reais desfilavam entre as fontes borbulhantes, ou a sentar-se nas escadarias da Sé, partilhando pastéis de nata roubados da confeitaria mais próxima. Sofia contava histórias da capital, as noites de fada em casas enfumaçadas, os elétricos rangentes que subiam as colinas de Chiado e o bulício dos mercados onde se vendiam figos maduros e queijos de cabra. Maria Inês, por sua vez, levava aos recantos escondidos de Faro, a praia da Quinta do Lago, com as suas dunas douradas e águas turquesas que pareciam pedaços do paraíso roubados ao céu, o mercado municipal onde as varinas gritavam os preços das sardinhas frescas, o ar carregado de escamas prateadas e risos roucos. "Tu fazes-me sentir em casa, Inês", disse Sofia uma tarde, enquanto colhiam figos de uma árvore silvestre no caminho para Ria Formosa. Os frutos maduros rebentavam suculentos nas suas mãos, o sumo pegajoso a colar-lhes os dedos. Maria Inês sentiu um calor subir-lhe ao rosto, mais quente que o sol de meio-dia. "Casa é onde o coração descansa, Sofia. E o teu? Onde está?" Sofia baixou os olhos, limpando as mãos na saia florida. "Acho que o meu está a caminho de aqui." Os anos do liceu passaram como as ondas que lambem a costa algarvia, suaves por fora, mas com correntes fortes por baixo.
juntas, enfrentaram os exames finais, as festas de São João com fogueiras crepitantes e sardinha assada no espeto, e as confidências sussurradas sob as estrelas de agosto, quando o céu de Faro se enchia de constelações como um manto de rendas. Maria Inês descobriu-se a roubar olhares a Sofia durante as aulas de História, admirando a forma como os seus lábios se curvavam ao pronunciar Império Português, ou como os seus dedos traçavam mapas imaginários no ar. Era uma admiração inocente, ou assim se convencia ela, e quando as histórias de amizades eternas que as avós contavam à lareira. Mas o primeiro sinal de mudança veio numa noite de verão, durante o Festival dos Sabores do Algarve. O ar estava impregnado de cheiros de ameijo, asbolhão-pato e cataplana de marisco, e as ruas medievais de Faro pulsavam com o som de guitarras portuguesas e vozes roucas a entoar ranchos folclóricos. Sofia e Maria Inês dançavam no meio da multidão, as saias rodopiando como as ondas do mar, os cabelos soltos ao vento. Num momento de euforia, Sofia puxou-a para um beco estreito, longe das luzes das lanternas de papel. Inês, há algo que eu preciso de te dizer, murmurou, o peito arfando. Os seus olhos brilhavam com o reflexo das estrelas, e Maria Inês sentiu o mundo parar, como se o tempo se dissolvesse no sal do ar. Eu acho que te amo. Não como amiga. Mas... As palavras de Sofia caíram como gotas de chuva num deserto, e Maria Inês, com o coração a martelar como o rebento de um tambor de romaria, inclinou-se e roçou os lábios nos dela. Foi um beijo breve, castos como o primeiro raio de sol, mas carregado de promessas. O mundo ao redor, as risadas distantes, o cheiro de lenha queimada, desvaneceu-se, deixando apenas o pulsar dos seus corações em uníssono. Daquela noite em diante, o seu amor tornou-se um segredo guardado como um tesouro de piratas nas grutas de Benagil, escondido, precioso e perigoso. Encontravam-se em recantos discretos, a capela abandonada no topo da colina de Monsanto, onde o vento sussurrava preces antigas, ou nas falésias de Conceição, onde o mar rugia abaixo como um guardião fiel. Ali trocavam cartas escritas à mão, perfumadas com lavanda colhida nos campos próximos, e promessas sussurradas contra a pele. Isto é nosso, só nosso. Ninguém nos pode tirar isto. Mas Faro, por mais idílica que parecesse com as suas praias de areia fina e os seus mercados coloridos, era uma terra de tradições enraizadas como as oliveiras centenárias. A sociedade algarvia, com as suas famílias unidas por laços de sangue e honra, via o amor entre mulheres como uma maré que devia ser contida, um fado que não se cantava em voz alta. Maria Inês sentia-o na forma como o pai franzia o sobrolho ao ver notícias na televisão sobre esses casamentos modernos em Lisboa, ou na maneira como a mãe, devota à Senhora da Encarnação, murmurava orações por almas desviadas. Sofia, vinda da capital mais cosmopolita, ria-se no início, chamando-lhe conversas de aldeia. Mas aos poucos, o peso começou a cair sobre elas como a névoa matinal que cobre o Ria Formosa. O outono trouxe com ele as primeiras chuvas, que transformavam as ruas de Faro em rios de luz refletida nas poças, e com elas, a rotina da universidade. Maria Inês matriculou-se em História na Universidade do Algarve, sonhando em desvendar os segredos dos mouros que outrora dominaram aquelas terras, enquanto Sofia optou por artes visuais, atraída pelas cores vibrantes das azulejarias manuelinas. As aulas separavam-nas durante o dia, mas as noites eram suas. Jantares improvisados com pão alentejano e queijo de serpa, ou passeios de bicicleta ao longo da ecovia até à Praia da Rocha, onde o mar se estendia infinito sob um manto de estrelas. O amor delas crescia como a era que envolve as muralhas da cidade velha, tenaz, entrelaçada, impossível de separar sem ferir. Sofia pintava retratos de Maria Inês à luz de velas, capturando a curva suave do seu sorriso e o brilho malicioso nos olhos, enquanto Maria Inês recitava poemas de Florbela Espanca, cujas palavras de paixão feminina ecoavam os seus próprios sussurros. Tu és a minha saudade encarnada, lia ela, e Sofia respondia com um beijo que selava as sílabas no ar. Contudo, os primeiros rachas na sua bolha de felicidade surgiram como fissuras numa taça de cerâmica.
Durante o Natal, Sofia foi obrigada a regressar a Lisboa para a Missa do Galo na Basílica dos Mártires, deixando Maria Inês sozinha em Faro. As festas familiares eram um ritual sagrado no Algarve, mesas fartas de bacalhau à brás e rabanadas douradas, canções de janeiras entoadas porta a porta e o cheiro de lenha de sobreira crepitar nas lareiras. Maria Inês sentou-se à mesa da família, o lugar vazio ao lado dela como uma ferida aberta, enquanto o pai erguia o copo de medronho e brindava à família, à tradição, à Portugal eterna. "Estás tão quieta, filha? O que te aflige?" perguntou a mãe, passando-lhe um prato de filhós quentes. Maria Inês engoliu em seco, o doce pegajoso na garganta. "Nada, mãe. Só saudade de uma amiga." A palavra amiga soou falsa nos seus lábios, e naquela noite, deitada na cama com um lençol de linho bordado pela avó, chorou pela primeira vez pelo medo de perder Sofia para o mundo lá fora. Quando Sofia regressou, trazia consigo um brilho apagado nos olhos. "Os meus pais. Eles andam a falar em noivos. Dizem que é hora de estabelecer raízes, como se eu fosse uma oliveira a transplantar." Maria Inês apertou-lhe a mão, os dedos entrelaçados como raízes subterrâneas. "Nós somos as nossas próprias raízes, amor. Plantadas aqui no nosso mar." Mas o veneno da dúvida já se infiltrara, lento como o gotejar de uma fonte antiga. A primavera trouxe o Festival do Cravo em Faro, uma explosão de cor e perfume onde as ruas se enchem de dançarinos em trajes regionais e o ar vibra com o som de concertinas e violas. Maria Inês e Sofia misturaram-se na multidão, vestidas com saias de chita florida, os cabelos adornados com cravos vermelhos. Dançaram o corridinho algarvio, os pés pisando o ritmo acelerado, os corpos roçando num segredo partilhado. Num instante de ousadia, Sofia roubou um beijo atrás de uma tenda de artesanato, onde tapeçarias de arraiolos pendiam como véus protetores. "Para sempre, Inês. Juro pelo mar que nos viu nascer." Mas o para sempre é uma ilusão frágil nas terras do fado. Uma tarde, enquanto caminhavam pela ponte antiga sobre o rio Gilão, Sofia confessou o inevitável. "A minha tia descobriu as cartas. Escondi-as mal. Ela contou à minha mãe e agora? Há olhares, perguntas. Dizem que é uma fase, mas eu sei que não é." Maria Inês parou, o vento a agitar as folhas das palmeiras ao longo do rio. "Então lutamos. Juntas. Como as heroínas das lendas minhota que desafiavam reis por amor." Decidiram manter o segredo mais apertado, encontrando-se apenas em lugares isolados. O farol de Cabo de São Vicente, no extremo sudoeste, onde o Atlântico ruge como um leão faminto, ou as grutas marinhas de Lagos, acessíveis só pela maré baixa. Ali, longe dos olhares julgadores, o seu amor era puro, conversas sobre o futuro, sonhos de uma casinha branca nas colinas de Monchique, com um jardim de laranjeiras e um cão vadear a correr pela praia. Sofia desenhava-os, esboços a carvão que capturavam a essência da sua felicidade, duas silhuetas de mãos dadas contra o horizonte. Entretanto, a pressão social apertava como uma rede de pesca. Na universidade, rumores sussurrados nos corredores. Ouvi dizer que a Sofia de Lisboa é diferente. Anda sempre com aquela algarvia. Maria Inês sentia os olhares das colegas, as piadas disfarçadas em aulas de seminário. O pai, cada vez mais absorto nas notícias de conservadores que clamavam pelo retorno aos valores tradicionais, começou a questionar as suas saídas noturnas. "Uma rapariga solteira não deve vaguear sozinha, Inês. O que dirá a gente?" Sofia, por sua vez, enfrentava o peso da família lisboeta. A mãe, uma senhora de classe média com apartamento em Belém, enviava mensagens codificadas: "Vem para casa no fim de semana. Há um rapaz da paróquia que quer conhecer-te." O pai, engenheiro reformado, falava de herança familiar e continuidade.
Sofia respondia com sorrisos forçados nas chamadas de vídeo, mas à noite desabava nos braços de Maria Inês. Sinto-me como uma traidora, amor. Traio-te ao fingir que sou outra. O conflito irrompeu como uma tempestade de verão sobre o Algarve. Durante as festas de São Brás, padroeiro de Faro, com as ruas enfeitadas de flores de pano e o ar cheio de fumaça de sardinhas assadas, Sofia foi confrontada pela tia. Eu vi as fotos no teu quarto, Sofia. Aquelas. Beijos. Isso não é natural. Arrepende-te antes que Deus te castigue. As palavras ecoaram como um trovão e Sofia, tremendo, prometeu pensar. Naquela noite, não apareceu ao encontro marcado na praia de Faro. Maria Inês esperou horas, o mar negro lambendo os seus pés descalços, o coração apertado por um pressentimento funesto. Quando finalmente se viram, 2 dias depois, num café escondido na rua do Alportel, Sofia estava pálida como as falésias ao luar. Eu disse-lhes que era uma brincadeira. Que tu és só amiga. Mas... dói tanto, Inês. Dói negar-te. Maria Inês segurou-lhe o rosto, os polegares limpando as lágrimas. O amor verdadeiro não se nega, Sofia. Ele grita mesmo no silêncio. Mas no fundo, sabia que o abismo se abria sob os seus pés. O verão de 2025 caiu sobre Faro como um manto de calor sufocante, as noites longas e pegajosas onde cicadas cantavam hinos ao desejo. Maria Inês e Sofia tentavam reconstruir o que se rachara, mas o segredo agora carregava o peso de correntes. Encontravam-se às escondidas, trocando olhares cúmplices nos eventos culturais, o concerto de fado na praça de Dom Francisco Gomes, onde vozes roucas entoavam estranha forma de vida, e quando a sua própria existência precária. Sofia pintava quadros inspirados nelas, 2 figuras etéreas entrelaçadas em azulejos, rodeadas de motivos marinhos, símbolos de um amor submerso mas resiliente. Maria Inês mergulhava nos estudos como quem busca refúgio num mosteiro antigo. As aulas sobre o Renascimento português fascinavam-na, as navegadores que desafiavam oceanos desconhecidos, como Vasco da Gama, que partira de Lagos para a Índia. Eles arriscavam tudo por um sonho, dizia ela a Sofia numa tarde na biblioteca da universidade, os livros abertos como asas. Nós também podemos. Sofia assentia, mas os seus olhos traíam cansaço, as noites insones a compor respostas evasivas aos e-mails da família. O ponto de ruptura veio com a chegada de Miguel, um primo distante de Sofia, transferido para Faro por trabalho na Marina. Alto, com o bronzeado de quem passa dias no mar e um sorriso fácil como o vinho do Douro, ele representava tudo o que a sociedade esperava: tradição, estabilidade, um futuro linear. A família de Sofia, ansiosa por endireitar a filha, incentivou os encontros. Ele é da nossa gente, Sofia. Católico, trabalhador. Pensa no que seria bom para ti. O primeiro jantar foi um suplício disfarçado de cortesia. Na casa da tia em Olhão, com o cheiro de arroz de marisco a encher o ar e o som de copos a tilintar, Miguel sentou-se ao lado de Sofia, contando anedotas de pescarias noturnas. Maria Inês, convidada como amiga da família, observava de longe, o estômago revirado como o mar em tormenta. Sofia evitava o seu olhar, mas quando Miguel lhe tocou o braço, rindo de uma piada, Maria Inês sentiu uma faca torcer no peito. Parabéns pela captura, Miguel. Parece que apanhaste mais que peixe, murmurou ela baixinho, saindo para o terraço com a desculpa de fumar um cigarro que não queria. Sofia seguiu-a minutos depois, o rosto corado. Não é o que pensas, Inês. É só fingimento. Mas as palavras soavam ocas, e naquela noite, de volta ao seu quarto, Maria Inês escreveu uma carta febril: o nosso amor não é um fingimento. É a maré que nos une, não uma rede que nos prende. Escolhe, Sofia.
escolhe-nos. A carta foi entregue por debaixo da porta do apartamento alugado de Sofia, mas a resposta demorou dias. Enquanto isso, a pressão social alastrava como um incêndio de pinheiros no verão algarvio. Na vila, os mexericos corriam mais rápido que os ventos de levante. A Sofia anda com o Miguel, mas olha como ela olha para a Inês. Há aí coisa. A mãe de Maria Inês confrontou-a numa manhã de domingo, após a missa na Igreja da Misericórdia. Ouvi coisas, filha. Coisas que envergonham a família. Se é verdade, para com isso. Casa-te com um bom rapaz, como a tua irmã. Maria Inês, com o rosário ainda quente nas mãos, explodiu. Amor não é vergonha, mãe. É graça, como a que pedimos a Nossa Senhora. A discussão ecoou pela casa, terminando com portas batidas e silêncios pesados. Sofia, encurralada, cedeu ao inevitável. Num encontro forçado com Miguel, aceitou um beijo casto na face que a família interpretou como consentimento. A notícia espalhou-se, noivado em perspectiva. Sofia ligou para Maria Inês naquela noite, a voz embargada. Eu tentei resistir, mas eles ameaçaram cortar-me tudo. A universidade, o apartamento. Eu não aguento mais, Inês. Acabemos com isto antes que nos destrua. As palavras foram como um murro no estômago, e Maria Inês, do outro lado da linha, sentiu o mundo ruir. Tu és a minha traição, Sofia. A pior de todas. Desligou, e o telefone mergulhou no mar, selando o fim, ou assim pensou. Os dias seguintes foram um vórtice de dor. Maria Inês vagueava pelas praias desertas de Tavira, as conchas estalando sob os pés como ossos partidos, o sal do mar misturando-se às lágrimas. Escrevia no diário entradas febris, inspiradas nos sonetos de Bocage. Ó amor, que me matas com teu beijo de adeus. Sofia, por sua vez, afundava-se em Lisboa, fingindo alegria nos jantares familiares, mas enviando mensagens anónimas para Maria Inês, flores virtuais de hibisco, o símbolo do seu primeiro beijo. O C ao trunfo irrompeu no Festival do Mar em Faro, um evento que celebra a herança marítima portuguesa com barcos enfeitados e danças de espadins. Sofia, arrastada pela família para uma visita surpresa, avistou Maria Inês no meio da multidão, dançando com um grupo de amigos. Os seus olhos encontraram-se através do fumo das fogueiras, e o tempo parou. Miguel, ao lado de Sofia, estendeu a mão para a dançar, mas ela recuou, o coração a gritar. Eu não posso, Miguel. Desculpa. Correu para Maria Inês, ignorando os olhares chocados da tia. Inês. Espera. Gritou, a voz cortando o ar como uma gaivota em voo. Maria Inês virou-se, o rosto uma máscara de fúria e dor. O que queres agora? Celebrar o teu noivado com o traidor do mar? Sofia caiu de joelhos na areia, as saias encharcadas pela maré. Eu traí-te, sim. Traí-nos. Mas foi medo, Inês. Medo de perder tudo. Mas sem ti, não tenho nada. A multidão murmurava, mas elas não viam, só o mar como testemunha, as ondas a aplaudir o seu reencontro. A reconciliação foi como nascer do sol após uma noite de tempestade, hesitante, mas radiante. Maria Inês ajudou Sofia a levantar-se, os dedos tremendo ao tocar a sua pele, e juntas fugiram para as dunas próximas, longe dos olhares curiosos. Como confio em ti de novo? Perguntou Maria Inês, a voz rouca de lágrimas não derramadas. Sofia, com os olhos inchados, tirou do bolso um colar de conchas polidas, colhido na praia da Fuseta. Com isto. Um voto. Cada concha é uma promessa, proteção mútua, para sempre. Maria Inês aceitou, o peso leve como uma asa, e selaram o pacto com um abraço que dizia mais que palavras.
Mas o escândalo já se espalhara como pólvora em barril. A tia de Sofia telefonou furiosa para Lisboa e a família reagiu com uma frente unida. Isso é loucura de juventude. Volta para casa, Sofia, antes que destrua a tua vida. Miguel, ferido no orgulho, espalhou boatos na Marina. Ela é uma iludida, essa Sofia. Melhor longe. Em Faro, a mãe de Maria Inês trancou-a em casa por dias, citando provérbios alentejanos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas este amor fura a honra. Sofia, desafiando tudo, alugou um quarto modesto na Quinta do Lago, financiado por um prémio de uma exposição de arte em Lolé. Ali começaram a tecer um plano: independência. Maria Inês arranjou um emprego como guia turística no Parque Natural da Ria Formosa, narrando histórias de flamingos cor-de-rosa e dunas ancestrais para grupos de visitantes. O nosso amor é como esta ria, um ecossistema frágil, mas cheio de vida, contava ela, os olhos brilhando com uma nova determinação. Sofia vendia os seus quadros online, inspirados na luz algarvia, paisagens onde figuras femininas emergiam das ondas, símbolos de renascimento. As noites eram o seu santuário. Cozinhavam juntos pratos simples, salada de polvo com coentros frescos, regados com vinho de lagoa, e falavam horas a fio sobre o futuro. Quero abrir uma galeria em Faro, dedicada a artistas mulheres, sonhava Sofia, os dedos traçando padrões na mesa de madeira. E eu, uma livraria com seção de autoras portuguesas esquecidas, Sofia de Melo, Natália Correia. Riam-se das visões, mas por baixo, o medo persistia como a umidade nas paredes das casas antigas. O conflito escalou quando a família de Sofia a confrontou diretamente. Numa tarde chuvosa de setembro, o pai e a mãe apareceram sem aviso no quarto da Quinta do Lago, o carro alugado coberto de lama das estradas sinuosas. Filha, isto acaba agora, trovejou o pai, o rosto vermelho como vinho tinto. Voltas connosco para Lisboa, casas-te com um homem decente, e esquecemos esta aberração. Sofia, pálida mas firme, segurou a mão de Maria Inês. Pai, o meu amor não é aberração. É a minha verdade. E ela, Maria Inês, é a minha proteção. A discussão foi um furacão, acusações de ingratidão, lágrimas da mãe, pragas do pai sobre o que dirá a família em Belém. Maria Inês, vendo Sofia tremer, interveio com a coragem de uma varina algarvia. Senhor, o amor não se impõe como uma rede de pesca. Liberta. E em Portugal, terra de poetas e exploradores, devíamos saber disso melhor que ninguém. O pai, atônito, recuou um passo, mas a mãe, com olhos suplicantes, sussurrou: pensa na tua alma, Sofia. Na eternidade. Saíram, deixando um silêncio pesado, mas também uma semente de dúvida plantada. Naquela noite, Sofia desabou. E se tiverem razão? E se o nosso amor for só uma ilusão, como as miragens no deserto do Alentejo? Maria Inês abraçou-a, o cheiro de chuva misturando sal de lavanda. Então ilude-me para sempre. Prefiro uma miragem contigo a uma realidade sem ti. Choraram juntas, mas no amanhecer acordaram renovadas, como as aves que migram sobre o estreito de Gibraltar. A traição final veio de onde menos esperavam. Uma amiga comum, Ana, invejosa do laço delas, vazou fotos antigas, um abraço inocente na praia, para um grupo do WhatsApp local. O escândalo explodiu nas redes sociais algarvias, comentários venenosos, que vergonha para Faro, memes cruéis comparando-as a sereias amaldiçoadas. Maria Inês perdeu o emprego na agência turística, não queremos controvérsia, disseram. Sofia viu as suas pinturas serem canceladas de exposições. Isoladas, refugiaram-se na casa de uma tia-avó de Maria Inês em Tavira, uma senhora idosa com alma de boémia, que fumava cigarros de palha e contava histórias de amores proibidos na época salazarista.
A sociedade é como o nosso fado, triste por fora, mas com uma esperança teimosa por dentro, aconselhou a tia, servindo chá de camomila. Protejam-se uma à outra, como as conchas que o mar junta. Inspiradas, Maria Inês e Sofia criaram um blog anónimo, Vozes do Mar Escondido, partilhando histórias de amor que era em Portugal rural, relatos de casais em Évora, dançarinas de fado lésbicas em Coimbra. O blog viralizou, atraindo apoio de ativistas lisboetas e até de figuras públicas como a fadista Cuca Roseta, que partilhou um post sobre amor sem fronteiras. O inverno de 2025 trouxe ventos frios do norte, que varriam as praias de Faro como lamentos de alminhas penadas, mas também uma resiliência nova. Com o apoio online crescendo, Maria Inês e Sofia organizaram o primeiro encontro informal, um piquenique na Praia da Armona, acessível só de barco, longe dos olhares da terra firme. Uma dúzia de almas corajosas apareceram, jovens de Portimão, ativistas de Lagos, uma professora reformada de Silves com histórias de amores dos anos 70. Sentados em mantas xadrez, comendo bifanas quentes e bolos de amêndoa, partilharam dores e vitórias. O amor vence quando nos protegemos mutuamente, disse Sofia, a voz firme, e Maria Inês assentiu, o colar de conchas brilhando ao sol fraco. A família de Sofia, suavizada pelo tempo e pela pressão pública, artigos no público sobre o despertar que era do Algarve, enviou uma carta hesitante. Filha, não entendemos, mas queremos-te na nossa vida. Venha Natal, traz a tua companheira. Foi um passo trêmulo, mas Sofia aceitou e o Natal em Lisboa foi um equilíbrio precário. Fados cantados à mesa, olhares evasivos, mas um abraço tímido da mãe a Maria Inês. Cuida dela, como o mar cuida das falésias. De regresso a Faro, o casal mergulhou em projetos. Sofia abriu uma pequena galeria no centro histórico, Azulejos do Coração, expondo obras de artistas LGBTQ+ portuguesas, pinturas de Paula Rego reinterpretadas, esculturas de vidro inspiradas nas grutas marinhas. Maria Inês escreveu um livro infantil, As Sereias de Faro, sobre duas amigas que descobrem que o amor não tem género, ilustrado por Sofia. Lançado numa feira local, vendeu-se como pastéis de nata quentes, tocando corações de crianças e pais progressistas. Mas o CA ao trunfo não se rende fácil. Uma onda de backlash conservador varreu o Sul, petições online para proteger as tradições, boicotes à galeria. Um grupo de locais, liderados por um antigo pescador amigo do pai de Maria Inês, protestou à porta, gritando Deus abençoe a família tradicional. Sofia, vendo as pedras atiradas à montra, quebrou-se por um momento. Talvez devêssemos fugir, Inês. Para Lisboa, ou até para o Brasil, onde o samba celebra todos os amores. Maria Inês, com a fúria de uma tormenta, enfrentou o protesto. Em Portugal, terra de Camões e Essa, o amor é poesia, não prisão. Protejamo-nos com palavras, não com fugas. A proteção mútua revelou-se na forma mais pura durante uma noite de crise. Sofia, esgotada pelos ataques, sofreu um colapso nervoso, revivendo a traição do passado. Maria Inês levou-a para Monchique, as montanhas frescas com cheiro de eucaliptos e medronhos silvestres. Numa casa de pastores alugada, sob um céu cravejado de estrelas, Maria Inês cantou-lhe fados antigos, meu amor de Amália Rodrigues, a voz tremendo mas verdadeira. Tu és a minha canção, Sofia. A melodia que me guia de volta à praia. Sofia, curada pelo abraço e pelas palavras, prometeu, e eu serei o teu escudo contra o mundo inteiro. O apoio cresceu. Uma campanha de crowdfunding financiou oficinas de arte queer na galeria e a Câmara de Faro, pressionada por turistas progressistas, declarou o espaço Património Cultural de Diversidade. Até Miguel, redimido, apareceu um dia com uma caixa de vinhos locais. Desculpem o idiota que fui. Amo-vos como família. A primavera de 2026 floresceu em Faro como uma promessa cumprida. Os cravos rebentavam em jardins escondidos
e o mar dançava com uma leveza renovada. Maria Inês e Sofia, agora pilares da comunidade, organizaram o primeiro Orgulho Algarve, uma marcha discreta pela Marginal, com bandeiras arco-íris tecidas como rendas alentejanas, ao som de guitarras portuguesas tocando hinos de liberdade. Centenas juntaram-se, famílias, artistas, pescadores de mente aberta. A mãe de Maria Inês, de mão dada com a dela, murmurou: "Perdoa-me, filha. O amor é maior que o medo." A família de Sofia enviou vídeo de Lisboa, brindando à distância. O amor delas, outrora escondido como um tesouro submerso, emergiu à superfície, não com fanfarra, mas com a quietude de uma maré alta. Casaram-se numa cerimónia íntima na Capela dos Ossos em Faro, os esqueletos dos monges antigos como lembrete da efemeridade, mas também da eternidade do espírito. Vestidas de branco rendado, com grinaldas de flores de laranjeira, trocaram votos ao pôr do sol. Eu, Maria Inês, protejo-te, Sofia, como o sol protege a terra. Eu, Sofia, guardo-te, Inês, como o mar guarda os seus segredos. Anos depois, a galeria expandiu-se, tornando-se um centro cultural que acolhia histórias de todo Portugal, fados lésbicos em Coimbra, contos Quer do Minho. O livro de Maria Inês tornou-se best-seller, ensinando gerações que o amor é como Ria Formosa, diverso, interligado, essencial à vida. Sofia pintou o retrato do seu casamento, pendurado na parede principal, duas mulheres de mãos dadas contra o horizonte, o mar ao fundo como um aliado eterno. Numa tarde de verão, sentadas na praia da Quinta do Lago, com o sol a beijar a pele, Maria Inês virou-se para Sofia. "Lembras-te do dia que atirei o telemóvel ao mar?" Sofia riu, os cachos dançando ao vento. "Sim. Foi o dia que o nosso amor aprendeu a nadar." Abraçaram-se, o mundo ao redor, as gaivotas, as ondas, as oliveiras distantes, testemunhando uma vitória human, o triunfo de duas almas que, protegendo-se mutuamente, reescreveram o fado de Faro num hino de esperança. E assim, no coração do Algarve, onde o mar encontra a terra em eterno diálogo, o seu amor perdurou, não apesar da sociedade, mas graças à coragem de enfrentar, sendo um tapete de resiliência para as que viriam depois.